E elas fizeram exatamente essa pergunta. Nossa, por que vocês vão entrar nessa? Não é um publi, mas poderia ser. E, na verdade, nenhum absorvente era feito de algodão. Que tem players muito consolidados, né? Da forma que todo mundo faz, não necessariamente aquilo vai levar para um resultado melhor. Enganada mesmo. Todo mundo é insatisfeito com algum produto, com algum serviço. Eu, por exemplo, nos últimos tempos, estou muito satisfeita em comprar roupa, pagar caro e ela não dura nada. Agora, nem todo mundo tem a disponibilidade de entender o que está acontecendo para criar uma solução melhor. E, às vezes, concorrendo em mercados com players antigos, já consolidados, precisando mudar uma mentalidade do consumidor, é um desafio gigante para o empreendedor. As minhas entrevistadas de hoje tiveram essa força, tiveram essa coragem. Eu estou muito feliz de tê-las aqui. Érica e Luri, fundadoras da Amai. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu só quero dar um detalhe, assim. Eu sou cliente dessa marca. Não é um publi, mas poderia ser, porque eu poderia ser embaixadora da Amai, porque não consigo usar outro produto. Para quem não conhece, a Amai é uma marca de absorventes totalmente diferente no mercado, né? É orgânico, é sustentável, é melhor para a nossa saúde, é melhor para o meio ambiente. E a gente vai falar um pouco de tudo aqui, explicar para vocês como funciona, explicar como foi a jornada delas, quais foram os desafios, porque eu tenho certeza que vai ter muito insight legal aqui para você que está empreendendo, que quer inovar na sua empresa ou que quer começar a empreender. Meninas, vamos para o nosso papo, então. Eu admiro muito vocês. Primeiro, justamente por isso que eu falei, que é uma coragem você entrar num mercado que realmente não estava inovando há anos, mas que tem players muito consolidados, né? E que tem muito a ver com o hábito do consumidor. Você vai ali na farmácia para comprar o seu absorvente, você vai comprar sempre da mesma marca, né? Exato. Dificilmente você vai olhar para alternativas ou pensar que aquilo é uma questão em que você precisa mudar. Por que vocês resolveram entrar nessa? É a primeira pergunta. A gente, curiosa essa sua pergunta, porque quando a gente decidiu entrar nessa, eu estava pensando em entrar nessa, a gente entrevistou pessoas da indústria, para entender a indústria. Exato. E tudo mais. E elas fizeram exatamente essa pergunta. Nossa, por que vocês vão entrar nessa? Tipo, gente, mercado com uma margem baixa, mercado que não inova, não tem muito o que fazer, é tipo tudo igual mesmo. Não entrem nisso. Então, a gente ouviu exatamente essa frase. Foi um pouco desencorajador, né? Mas a gente sabia da dor. A gente sabia da dor. E aí, acho que a gente entrou justamente porque a gente sentia a dor. Acho que se a gente não soubesse do tamanho da dor, a gente talvez titubeasse. Mas a Luri tinha muita alergia aos absorventes comuns. E, enfim, aí a gente sentia aquilo na pele. Exato. E eu acho que é uma das coisas que, quando a gente está falando de algumas categorias, às vezes a gente não pensa em nós mesmos, né? Eu acho que absorvente, e como consumidora, né? Não do lado só de empreendedor, mas a gente, como consumidora, foi justamente com os absorventes que eu descobri essa alergia justamente falando com a Érica, porque eu não sabia que eu tinha tanto... Eu sabia que eu tinha incômodo, eu não sabia que era o produto que eu usava que realmente não me atendia. Uhum. Então, eu já tinha tentado outros métodos, já tinha tentado coletor... Eu já tinha usado o interno, mas o interno eu já sabia que ele não era o mais ideal por conta de plástico e químicos e tal. E foi quando eu fui usar os externos de novo, depois de muito tempo, já não conseguia mais usar o coletor, que eu falei para a Érica, nossa, eu tô com uma coceira. A primeira pessoa na minha vida que eu tinha comentado que eu tava com uma coceira bizarra. E a Érica, Luri, isso é alergia, porque os absorventes são feitos de plástico, eu acho. Aí eu falei, não, eu uso aquele de algodão. E aí a gente foi olhar, e na verdade nenhum absorvente era feito de algodão. E foi quando até eu me senti muito enganada mesmo, porque eu falei, não, mas tem algodãozinho dentro dessa embalagem. E aí a gente foi ver, não tinha nenhum componente natural. E aí a gente foi pesquisar justamente isso e se perguntar por que realmente não tinha esse produto, um produto que realmente não desse alergia, porque o que a gente escutou também é que, de especialistas, né? Falando, não, eu tenho muita alergia, tal. Não, mas é você, depende da sua pele. A sua pele que tem alergia. Eu não, como assim? Não pode ser um problema meu, né? Então, eu acho que a gente, para muitas coisas, acaba não se perguntando. E, ao mesmo tempo, a gente acaba não tendo os produtos adequados ou mais adequados dentro da indústria. Por exemplo, dentro dessa indústria tão consolidada, com
3 players mais consolidados e que acabam sendo quase que um monopólio, sem muita diferenciação. Então, eles não têm nem o porquê de trazer um produto diferente para a categoria, né? Porque eles já estão ali numa situação muito mais consolidada e confortável. Então, foi disso de uma dor nossa, de a gente conversar com a indústria e entender por que aquilo estava acontecendo, de a gente achar uma oportunidade também. E de falar com muitas mulheres, né? Porque depois disso a gente também entrevistou centenas de mulheres. E aí, até perguntar isso, porque a gente fala muito da necessidade, né? Quando você vai começar a empreender, não olhar só na criação da solução, mas olhar para o problema e partir do problema para criar a solução. Você tinha um problema seu. Você sentiu ali que tinha um incômodo, que aquele produto não estava funcionando para você. Como você foi entender que não era um problema só seu? Ou não era um problema de poucas pessoas? O que a gente fez, literalmente, a gente foi e começou a jogar patrocinados no Instagram e perguntando se outras pessoas tinham incômodo com absorvente. E o que a gente viu eram pessoas realmente querendo conversar muito com a gente. Então, a gente conseguiu... a gente falava que a gente ia marcar uma conversa de 15, 20 minutos. As pessoas ficavam, primeiro, 1 hora falando com a gente de um assunto que já é mais tabu, mas as pessoas queriam falar sobre isso. Então, nesse momento, a gente fez uma coisa de método até. Então, a gente estruturou as entrevistas e colocou também se as pessoas elas queriam falar com a gente, qual era o nível da dor. E o que a gente viu dessas entrevistas, acho que foram mais de 200 entrevistas que a gente fez, é que as pessoas, as mulheres, elas estavam sofrendo e elas queriam falar sobre isso. E que não somente elas tinham problema com a menstruação, mas a gente, como mulher mesmo, de a gente encarar que, mas é assim mesmo, né? Porque a gente é mulher e a gente sofre. A gente é mulher e foi meio que feita para sofrer. Então, e que foi que realmente que eu senti durante 30 anos da minha vida, de que, tudo bem, menstruação é ruim e a gente sofre. Então, a gente fez justamente essas entrevistas com as clientes, não somente as entrevistas, e a gente foi entendendo aquilo que elas gostariam de ter. A gente nem imaginava que o produto fosse ser assim. E a gente colocava uma foto só. Vocês não começaram com a ideia de que seria um absorvente... Não. Podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa, Então, a gente justamente falou assim, o que será que elas gostariam para melhorar a menstruação dela, né? A gente... Então, com a Luri, acho que começou com uma curiosidade. Um incômodo / curiosidade. Tipo, nossa, eu tenho esse incômodo, por que raios não tem coisa melhor? Aí, quando a gente começou a conversar com as mulheres, virou uma indignação. Porque tinha 25% das pessoas que a gente conversava que falavam, nossa, eu sofro de uma alergia muito... Elas não falavam nessas palavras, né? Porque nem elas sabem que é alergia. Mas a gente identificou que 25% delas tinham uma alergia muito forte que impedia elas de terem um mês em que elas pudessem seguir os hábitos normais delas. Por quê? Porque se você tá com muita coceira do seu absorvente, como que você, sai na rua no calor? Ou sai na rua e fica o dia inteiro fora. Ou vai treinar. Ou vai treinar. Você fica, trocando. Tinha gente que trocava gaze. Tinha gente que colocava papel higiênico. Porque você usa 5 dias, 6 dias, 7 dias. Lá no 5º, 6º dia, você já tá não dá assada. mais, E aí, o que você faz? Você tá assada? Você vai colocar mais coisa que vai te deixar mais assada? E aí, virou uma indignação. Como é possível que hoje em dia as pessoas usem gaze? Como é possível? E aí, a gente começou a perguntar, né? O que faria você se sentir bem? Você quer usar... Aí elas falavam, algumas já tinham tentado disco, coletor, algumas tinham tentado calcinha, absorvente interno, mas não era isso que elas queriam. Elas queriam alguma coisa externa, elas queriam alguma coisa prática, que elas pudessem não precisar lavar, por exemplo, ou jogar fora, e que não desse esse incômodo, seja do abafamento, seja da coceira, tinha muita gente que reclamava também do impacto ambiental. Elas queriam algo natural. Queriam alguma coisa natural. Aí tinha gente que já tinha pesquisado um pouco mais e sabia que os absorventes comuns têm outros químicos que podem afetar os nossos hormônios. Então, elas queriam uma coisa externa, queriam uma coisa prática. Era isso. E que, obviamente, que funcionasse, né? Que absorvesse. E aí, a gente falou, bom, então, isso tá realmente parecendo que é um absorvente externo, sem químicos que sejam disruptores endócrinos e com algum material que respire, porque muita gente reclamava de abafamento, e que não dê alergia e que não faça mal para o meio ambiente. E aí, a gente começou a estudar um absorvente comum. Então vamos estudar um absorvente comum e entender do que ele é feito, o que acontece. E aí, a gente foi camada a camada,
trocando as camadas. Então, se essa camada de cima é plástico, por que raios ela é plástico? Ah, porque ela tem que absorver e ela não pode deixar o sangue subir para a superfície de novo. Tá, e se a gente trocasse por alguma coisa que fosse hipoalergênico, alguma coisa que a gente sabe que seja um material que a gente sabe que não causa alergia ou que reduz a alergia? Aí, então vamos tentar algodão. Aí depois a camada de dentro, como que ela absorve? A camada de baixo também é plástico, o pacotinho é plástico. Então a gente foi olhando camada a camada e fazendo um depara. Se eu fosse trocar por esse material, dá certo? Se eu trocar por esse, dá certo? Se eu trocar por aquele, dá certo? E foi aí que a gente foi construindo o absorvente e também entendendo outros fatores, por exemplo, o formato. Ou grossura, outros quesitos que incomodavam as pessoas, não só os materiais, mas também formato e grossura e peso na calcinha. E sensação de molhado. O que causa a sensação de molhado? O cheiro. O cheiro, o que causa o cheiro. E aí a gente então foi olhando esses quesitos do que elas falavam e foi fazendo ajuste neles, para daí chegar no nosso absorvente. Quanto tempo vocês demoraram para desenvolver? Foram 9 meses. Para fazer o primeiro Pra lote fazer o de primeiro- teste. E aí, depois do primeiro lote de teste, a gente testou com 60 clientes, eram 60. Testou com 60 clientes. Aí, a gente fez um segundo lote, fez alguns outros lotes de teste. Acho que no total a gente testou com 60 clientes, mas com alguns lotes diferentes de teste de melhorias. 4, 5, Fomos fazendo melhorias nos lotes. E aí foram mais uns 4 meses de teste com cliente e lotes diferentes. E daí sim a gente, de fato, bateu o martelo, é esse o produto, vamos fazer uma produção maior. E vocês falaram que foram fazer um benchmark, né? Com a indústria, com pessoas da área e tal. E que muita gente desencorajou vocês. De, não faz isso, não faz sentido, enfim. O que deu coragem para vocês? E eu falo até num sentido mais amplo mesmo. De falar, eu tenho uma segurança porque se eu precisar de suporte, eu tenho a minha família. Ou, vou enfrentar isso agora porque eu sei que se não der certo, eu vou conseguir voltar para o mercado no futuro. Enfim, o que deu coragem de vocês? Assim, eu sei que tem a coragem do, nossa, quero resolver esse problema, vamos lá, porque realmente é um problema, preciso resolver. Que acaba sendo aquele desafio pessoal mesmo de querer criar uma solução para o mundo, né? De propósito. Mas tem essa outra parte também, né? Desse frio na barriga de, se eu vou fazer não vai dar certo, o que vai ser depois? O que deu suporte para que vocês tivessem a coragem de enfrentar esse desafio? Eu vou dizer por mim mesmo assim, mas eu acho que empreender com uma pessoa que você sabe que tá caminhando junto com você, que aí no caso era a Érica, eu acho que isso por si só já dá uma força, ou traz um porto seguro, vamos dizer assim. E a gente sempre discutiu muito abertamente, né? Tipo, cara, tá muito difícil. Às vezes a gente fala, nossa, tá muito difícil. Ou às vezes a gente saía de um call, aí a gente sempre ficava no call depois, nós duas, pra falar. E aí a gente, ai, meu Deus, e agora? Porque às vezes eram calls muito desencorajadores. E aí, e aí várias vezes a gente pensava e ponderava, assim, tá, mas qual que é o nosso custo de oportunidade? Até quanto que a gente consegue levar isso? E até quanto abertamente, financeiramente, quantos meses a gente consegue se manter assim? E quanto de investimento que a gente está preparado para fazer? Então, se a gente está preparado para fazer isso, quanto que a gente vai conseguindo economizar para fazer testes e ter os lead indicators, que a gente fala, né? Para a gente sempre continuar caminhando para frente. Então, acho que também... Acho que essa parte acho que a gente sempre dividiu as nossas fases em etapas menores e a gente ter os lead indicators de que a gente vai seguir para frente, de que a gente está indo mais para frente do que para trás, assim, né? Então, vocês tiveram um bom planejamento. Não era um plano do tipo, com certeza a gente vai fazer esse produto e com certeza isso, isso, isso. Era, olha, a gente vai fazer essa primeira fase. Por exemplo, o negócio dos patrocinados no Instagram. Vamos ver se as pessoas têm alergia. Nossa, muita gente tem alergia, muita gente quer conversar com a gente, muita gente está incomodada com o seu absorvente. Isso é um lead indicator positivo. Aí a gente pulou para a próxima fase. Então vamos desenvolver o produto. Foi bem difícil essa fase. Essa parte. Aí... Vamos testar com as clientes. Aí, no teste com as clientes, foi muito bem. Então, nossa, tem um resultado positivo. Então, vamos passar para a próxima fase. E hoje em dia, literalmente, hoje em dia, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente começou vendendo no online e sempre foi o nosso plano. Vamos ter lead indicators positivo. Vendeu, colocamos tanto dinheiro, saiu tanto dinheiro de vendas. Bota mais dinheiro. Então, a gente não... Quando a gente fez o nosso plano de negócio, a gente não falou, olha, a gente... Por exemplo, lá, 1 de janeiro. Hoje a gente vai vender online durante um ano, depois de um ano a gente vai abrir a loja física tal, depois de 2 anos a gente vai... A gente não tinha esse plano, a gente tinha...
A gente quer ter esses resultados positivos e, baseado nesses resultados positivos, a gente vai investir mais. Mas mais em o quê? Vai depender do resultado do teste. E não, com certeza, a gente vai fazer isso. E aí já joga dinheiro, tal, pra Já tipo, joga não dinheiro. ser um desperdício. Né, Isso por quê? Porque a gente realmente não tinha todo esse dinheiro do mundo para começar já tão grande. Então, acho que o que dá essa confiança é você saber que você vai passo a passo e se deu resultado positivo, você vai dar o próximo passo. Se não deu, você vai voltar atrás e entender por que não deu. E também, obviamente, o que você falou da família. Então, a gente... Não só a família, mas o planejamento financeiro. A gente fez um planejamento financeiro de que a gente sabia que a gente tinha X tanto de dinheiro. E aí, a gente trabalha em cima disso. A gente nunca fura, dá o passo maior do que a perna. Então, por exemplo, apareceu uma oportunidade de abrir uma loja física em tal lugar. Isso não estava no nosso planejamento financeiro. A gente tem dinheiro para isso? Não tem. Então, não, a gente não vai fazer isso agora. Ou a gente vai atrás de outro investimento externo e tal, mas a gente não fura o nosso planejamento para justamente não dar essa ansiedade, porque a gente sente que se você não está bem emocionalmente, todo o resto vai sair fora de controle. Então, a gente não dá esse passo maior do que a perna justamente para a gente manter a paz, para poder lidar com as coisas que são reais, que é o dia a dia mesmo, que é o que vende, que é o que dá certo. Então, isso até pode ser uma dica, assim, né? Entender que você pode começar aos pouquinhos e até aquela ideia de MVP das startups, né? Então, você começa ali ao pouquinho fazendo os testes e vai ampliando aos poucos, conforme aquilo vai dando certo e colocando as metas também direitinho de acordo com cada etapa, né? Foi exatamente isso que a gente fez. Tem um livro que chama O Manual da Startup e a gente seguiu literalmente todos os passos daquele livro, porque ele ajuda você a fazer isso de forma consciente. Estruturada. E é muito curioso, porque tem várias empresas que surgiram na época que a gente surgiu, que receberam investimentos enormes e que fizeram esse plano muito maior de investir muito mais. Empresas concorrentes de vocês. Não concorrentes, mas... De consumo. Consumo, Não necessariamente e online, absorvente. então... Online, consumo, que fizeram investimentos muito maiores do que nós. Então, a gente estava lá começando, gastando R$1.000 em patrocinado no Instagram. Uma influenciadora custava R$5.000. A gente via empresa fazendo 20, 30 influenciadoras. E a gente, meu Deus, a gente tá gastando R$1.000, essa empresa tá gastando 100 mil. E dava fomo, dava desespero, porque, nossa, a gente tá... Não vou conseguir. Exato. A gente vai ser comido pelo mercado. E essas empresas não existem hoje. Várias, a gente viu várias. Esses dias a gente tava comentando, aí eu falo, nossa, que triste. E não é que a gente tá feliz por isso, a gente fica triste. Sim. Mas o ponto é, se você gasta todo o seu dinheiro sem, de fato, testar e entender qual que é o caminho certo, uma hora esse dinheiro vai acabar. Então, a questão do empreender não é necessariamente ter o dinheiro. É ter o aprendizado. E eu acho que, assim, a gente foi fazendo de uma forma com que a gente pegasse sempre o aprendizado para você poder fazer a próxima parte. Eu acho que outra coisa que também que a gente sempre fez é, nesse planejamento e nesses lead indicators, a gente entender o que é positivo, ou o que é o esperado, né? Então, porque nem tudo a gente conhece, mas se for mais para esse lado, me parece muito mais positivo. Então, começar a identificar aquilo que é mais positivo, isso começa a levar você mais para longe, né? E a gente sempre fazer os aprendizados. Como que a gente aprende? E isso a gente já consegue criar um método, né? Como a gente estava falando. Consegue criar um método? Não. Parece que é dessa forma ou não. E sempre falar com muita gente. A gente nunca foi também de ficar... eu acho que a gente sempre teve ajudas de livros e ler muito, realmente, literatura. Com metodologias, com esse manual da startup, realmente, assim, pra gente foi muito um guia pra gente entender que a gente estava se mantendo na linha ali. Ou pelo menos estruturar e dar uma paz de espírito para realmente continuar. Porque senão você se sente perdido. E aí parece que tudo que você faz não significa nada. E é muito importante até pra gente, né, como ser humano, né, a gente entender, internalizar, isso significa isso. Então, o próximo passo vai ser aquilo. Que interessante isso, porque eu acho que é muito uma dor de você começar a empreender. Porque é muito solitário, né? Vocês tinham uma outra, mas ainda assim é muito solitário, né?
Não tem um chefe para falar assim, ó, essa é a resposta, é isso que eu tô querendo ver. Esse é o processo, né? Segue aqui. A meta é tal, esse é o processo para chegar na meta, né? Exato. Você não tem essa orientação de execução necessariamente, principalmente criando algo novo, né? E às vezes realmente parece que você faz e não tá fazendo para nada. Né? Parece que não tem força para chegar em lugar nenhum. Então, realmente, é muito importante sentar e fazer análises, né? Do que está acontecendo. E, às vezes, o que a gente acha que é sucesso, às vezes é um sucesso muito maior do que o que a gente vai conseguir naquele momento. Então, a gente precisa entender que, às vezes, que nem a Luri falou, tá direcionalmente caminhando para o positivo, isso é um bom sinal. Não dá para você desistir se ele está direcionalmente caminhando. Você não chegou lá ainda, não chegou lá, mas está direcionalmente caminhando. O que é muito diferente de quando você vem de uma empresa grande. Porque a empresa grande, ela já se provou. Ela já tem um método, ela já tem uma receita. Então, qualquer coisa que você faz, é muito mais fácil você chegar num resultado maior. Isso, pelo menos, até por uma empresa tradicional que produz absorventes, por exemplo, ela inovar num absorvente vai ser muito mais fácil. Porque ela já sabe, ela já tem o processo ali. Ela já sabe, ela já entende. E a gente não entende nada quando a gente está começando. Então, a chance de a gente tentar várias coisas e uma só dar certo é muito alta. E se essa der certo, apesar de ela não estar lá, ela já deu um passinho para frente. Então, é saber identificar esses passinhos para frente que está dando. E daí, investir mais nesses passinhos. Se esse caminho deu certo, então investe mais. Dinheiro, tempo, esforço, né? Investe mais naquilo. Ao invés de sair atirando para todos os lados, um pouquinho em cada um, e daí nenhum vai dar resultado, e daí você, tipo, nossa, eu fiz um monte de coisa e nada deu certo. E aí você se sente sem esperança, porque eu já tentei de tudo, para onde eu vou agora? E aí, falando disso... E no fim, na verdade, você não testou nada direito. Você não testou nada direito. Aí a gente teve uma época que a gente bateu nessa porta, né? Nessa parede, na verdade, e aí... que a Luri falou de livros, toda vez que a gente tem um problema, a gente tenta achar um livro para esse problema. E aí, esse livro que a gente viu na época chamava Tração, que é um livro que explica como que você testa canais diferentes. Aí a gente leu esse livro e a gente estruturou a nossa estratégia baseada nesse livro. Então, toda vez que a gente encontra um desafio, ou às vezes é uma conversa com uma pessoa, um expert, ou é um livro, ou é um curso, para ajudar a gente a clarear e evoluir. Porque a gente não tem as respostas. Exato. E é isso, inclusive, é curioso, porque isso é uma coisa que a gente tem que ensinar ao nosso time. Porque, às vezes, o time vem de uma empresa maior, e aí, olha, eu fiz isso daqui, o que você acha? Eu não acho nada, porque eu não sei fazer isso. Eu não acho nada. O que você acha? Porque numa empresa maior, tem um método, tem um... Já vai ter o processo. Todo mundo já fez. Então você pode ir pro seu chefe e falar o que você acha disso. Só que pra gente, apesar da gente ser a chefe, a gente não sabe necessariamente o que fazer. Tudo e de todas as áreas, né? Não sabe. Então, é isso que a gente, inclusive, ensina o time. É tipo, olha, você também tem que saber o que você acha. E você vai ter a liberdade para isso. Você tem 100% da liberdade, porque você vai ver pra mim. E a responsabilidade. Você vai ver pra mim com as suas opiniões, eu vou dar as minhas opiniões, mas eu não sou expert nisso. Então, você deveria ser expert. A Maia é uma empresa inovadora. Você tá falando aí sobre o time, sobre estar todo mundo junto. Eu imagino que isso também tem muito a ver com a questão da inovação. Para vocês. Vocês têm esse foco, assim, de a gente inovou, mas a gente precisa sempre criar algo diferente? Seja na área que for da empresa? Sim. Sim, porque a gente entende que a gente fazer exatamente igual foi feito anteriormente, ou da forma que todo mundo faz, não necessariamente aquilo vai levar para um resultado melhor, né? Então, eu acho que isso se reflete, sim, lá no nosso dia a dia, desde as reuniões que a gente faz. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente usa AI para fazer os primeiros brainstorms. Então, a gente vai lá, o time está todo treinado. Nem todo mundo, né, todo treinado, mas as pessoas que mais usam já tá fazendo isso, treinando as outras pessoas para fazerem também dessa forma. Então, de como que mais de diferente, assim, de inovador, ou que vai facilitar o nosso dia a dia. Mais pro lado da cliente também, tipo, de como que a gente conversa com aquela cliente, como que a gente vai e entende o feedback dela. Os próximos produtos, também na hora que a gente vai olhar os próximos produtos, a gente tem variáveis que a gente sabe que a gente quer ter sempre como marca e como realmente estratégia nossa, mas como que a gente traz algo diferente para aquilo que, né, tem no mercado também. Então... E muito baseado no feedback da cliente. Então, essa questão de inovação, ela é um pouco de
escutar a cliente, um pouco não, muito de escutar a cliente e uma outra parte de pesquisar. Então, vou dar um exemplo, justamente que eu acho que cai muito bem nessa pergunta. Esse produto aqui, que é o protetor diário Max. Esse aqui. Isso. Ele surgiu de as clientes pedirem uma coisa intermediária entre o protetor diário, pequenininho, e o regular. Então, esse feedback vinha pra gente. Só que o que acontece? No mercado, não tem um intermediário. E aí, a gente ficou, erroneamente, honestamente, a gente ficou, mas... Por que as pessoas pedem isso? Por que elas pedem isso? Por que elas querem isso? Aí, a gente começou a entender que elas queriam esse intermediário porque elas sentiam que era um desperdício usar o regular, o maior, no final ou no começo da menstruação. Nem sujou, eu já tenho que jogar fora. E aí, a gente, tá bom. Vamos fazer isso. E aí, a gente fez o protetor diário Max, que é um pouquinho mais comprido que o protetor diário. E foi um mega sucesso. A gente fez um lote de teste. Um lote de teste pequeno. E não divulgou. Não divulgou, a gente só jogou no site, tipo... Por isso que talvez você não saiba. Provavelmente. Porque a gente queria literalmente ver se era o nosso marketing que estava, fazendo vender ou não. E a gente falou, a gente não quer que seja o marketing que faz vender. A gente quer entender se esse produto tem interesse das pessoas. E a gente jogou lá no site e deixou lá no site, solto. E aí sem acabou. ficar falando. E aí o produto acabou. E daí a gente, nossa senhora, a gente não esperava que sem nenhum esforço de marketing esse produto iria realmente vender tão bem. E aí agora a gente fez uma produção bem maior e voltou ele em estoque. E então o que eu quero dizer dessa inovação é... a gente tem que ser flexível de até quebrar na nossa cabeça o que é aceitável e o que não é aceitável. Eu acho que a gente demorou muito para... A gente não demorou para escutar as clientes, a gente demorou para tomar ação. Por quê? Porque a gente não via no mercado. Porque vocês também estão viciadas no que o mercado oferece, né? Porque era o que a gente consumia. Exato. Mas se não tem no mercado, para que serve isso? Por que elas estão pedindo? E aí, quando a gente começou a conversar com elas do porquê que elas estão pedindo, a gente, entendi por que elas estão pedindo. E aí, a gente foi lá e fez. Mas é isso. Então, eu acho que essa questão de inovação, ela é em tudo. Porque, às vezes, é até em coisa pequena, de chamada de marketing. Vamos fazer essa chamada X, que é totalmente diferente do mercado. Não, mas não vai dar certo porque... sei lá, é muito forte, ou vai isolar algumas pessoas. E aí, a gente aprendeu que não, vamos testar. Testa e joga essa chamada, vê o que acontece. E, às vezes, essa chamada vai muito melhor do que uma chamada que eu achei que era a chamada que ia dar certo. Então, a inovação é muito mais em testar, é ter ideias e testar, botar essas ideias em prática e ver o que acontece. Mas interessante, né? Porque vocês têm algumas visões para estratégia muito certeiras, assim, né? Até essa ideia do... fez lá o teste, não vou fazer marketing, não. Vou só jogar aqui no site para ver como é que vai. E nem anunciar nem um pouquinho, sabe? É uma ideia muito certeira, inovadora, eu até diria. Porque não é usual, né? Mas eu acho que é pensar naquilo que é, tipo, o que... E aí, desde o começo, que a gente sempre foi, o que é a métrica de sucesso? E aí, o que aquilo ela vai indicar pra gente que é estamos indo na direção correta ou não? Que aquilo lá é um produto bom ou não? Se eu botar o marketing em cima do negócio, eu vou estar enviesando as coisas. Então, o que seria mais limpo para essa métrica estar mais limpa e a gente não ficar cega? Eu acho que várias vezes a gente fala assim, mas a gente está cega em relação a isso? Estamos cegos? Né? Então, acho que é muito importante isso. Porque quando a gente empreende e tem um sonho e tem um propósito... É muito fácil você mesmo enviesar, né? É muito fácil, porque a gente fica tão apaixonada pelo produto por resolver aquela dor, resolver aquele problema. Então, como a gente realmente não ficar cego e a gente querer que dure muito, que realmente a empresa cresça e aí sim a gente vai poder resolver o problema do Brasil inteiro, da América Latina inteira toda. Então, como não ficar cego em qualquer coisa que a gente faz? Até não só de produto, mas o time tá bem? Não, tá todo mundo feliz. Não, como a gente não fica cego em relação a isso, né? Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes de ter o entendimento correto das coisas como elas são, né? Não ficar se ludibriando, achando que tá sempre tudo bom. Então, acho que é isso, assim, é se questionar muito.
Pode Às vezes a gente vê esses filmes sobre os outros empreendedores, né? E aí, fulano teve uma ideia brilhante. E aí ele botou a ideia brilhante em prática. A Emily in Paris. E eu honestamente acho que esses filmes são Emily in Paris. Tipo, não existe isso de, eu tive uma ideia brilhante, eu botei a ideia, deu certo na primeira tentativa. Não assim, dá. não existe, na minha opinião, não existe isso. Existe, você teve uma ideia, você teve uma intuição, você criou alguma coisa, você botou em prática, às vezes deu certo, às vezes não deu certo. Só que no filme eles só mostram quando deu certo. Então, intuição é importante? Ideia é importante? É muito importante. Só que você não pode depois se cegar disso e tipo, não, que não deu certo, eu não vou nem olhar. É olhar as métricas, olhar os números, ver, deu certo, não deu certo. Se não deu certo, vamos ajustar. E não quer dizer que não deu certo, não vai dar certo sempre. Às vezes precisa de ajuste. Aí você faz um ajuste e aí a coisa dá certo. A gente foi testar, por exemplo, uma vez. Eu sei que a Erika às vezes fica chateada com isso. Quando o member get member. E deu muito Recomendação. errado. Tipo, recomendação. Você Por que recomenda deu uma errado? amiga e você ganha X reais e a sua amiga ganha X reais. Só tinha fraude. Aí... Você recomenda seu pai, a sua mãe, entendeu? Não, aí a gente viu que só E aí tinha eu fraude. mesma recebia. E você mesma, e você comprava pra você mesmo. Você recomendava, você fingia que você recomendava pra alguém, mas você mesma comprava pra você mesma, sabe? Que não é o objetivo, a gente quer que o produto chegue em mais pessoas. Sim. Nossa, eu nunca ia pensar nisso. Pois é, Porque a todo gente também não mundo pensou. usa esse tipo de estratégia, né? Foi. A gente não pensou, a gente tava muito otimista, mas a gente tava no modo teste. Então, eu acho que isso que é uma coisa importante, que a gente fala assim, se é modo teste, a gente designa, ela só pode custar 10% do meu tempo desse trimestre, no máximo, então a gente vai medindo. Não pode gastar E como que muito. vocês perceberam a fraude? Porque quando... As métricas. A gente entrava no relatório e via as pessoas. E a gente via que a pessoa mandava... Por exemplo, eu sou a Érica. Meu e-mail é Érica Tomihama. Aí eu recomendava a Érica T. Ou seja, a Érica T sou eu também, entendeu? A gente olhava os e-mails e via que era a mesma pessoa. Aí a gente... Eu nem lembro o que a gente fez. Aí o endereço era o mesmo. O endereço era o mesmo, do pedido. Aí a gente... Enfim, né? Era um teste pequeno, né? E aí a gente olhou e viu e deu isso. Aí a gente ficou se perguntando, será que a gente ajusta essa situação? Acha um sistema que... Porque tem sistemas antifraude, né? Para esse tipo de coisa. Será que a gente vai atrás de um sistema antifraude? Será que a gente gasta mais tempo nisso? E aí a gente, naquele momento, viu que não fazia sentido gastar mais tempo naquela estratégia. E aí a gente pausou. E aí, quando a gente fala pausar, é pausar mesmo, não é cancelar. Então, eu não vou falar, nossa, a gente nunca mais vai fazer. Exato. Não, naquele momento, com o recurso que a gente tinha de pessoas, tempo, dinheiro, a gente pausou. Isso já faz mais de um ano. Talvez, daqui meio ano, a gente... Nossa, tem mais recurso, vamos pesquisar um sistema melhor, sabe? Que vai bloquear essas fraudes. Ou, às vezes, a gente estava dando um incentivo muito grande para as pessoas. E aí, talvez isso na cabeça da pessoa fala, nossa, eu preciso pegar esse incentivo muito grande. Agora, se fosse um incentivo de 10, 15 reais... Ela não faria esse esforço, Ela né? Exato. De outro e-mail, Então, tem algumas coisas que a gente poderia ajustar. Mas naquele momento não era o momento por causa de recursos. É interessante, né? Porque esse é um tipo de estratégia que é muito utilizado, né? Muito. Em diversos tipos de empresa, né? Assinaturas de streaming, compra online de mercado. É super comum essa estratégia. E aí a gente olha ela, fala, tá validada, né? Vai rolar, óbvio. vamos só fazer. Né? Não pense em tudo que pode ocorrer ali, o que pode dar errado. É que o que a gente E também viu, pode dar errado, pode né? dar errado. E o que a gente viu, que é um aprendizado de como que a gente prioriza canais, é que ele provavelmente ele vai ser um canal que ele é adicional e bem de ganho marginal. É ganho marginal. Então, ali, sei lá, tá no Spotify, aí você tá lá, você recebe um e-mailzinho. E hoje em dia é muito difícil alguém não ter, né? Então, não. Mas a gente foi vendo que é isso. Tipo, as empresas que têm é muito ali do É um ganho ganho de médio e longo prazo. A hora que a pessoa lembrar, ela vai recomendar. Não é um canal que vai fazer a gente crescer rápido hoje. Então, quando a gente foi decidir uma priorização, a gente, olha, esse canal, então não parece que vai... Qual que é o canal que faz a gente ir crescendo mais? É de uma forma mais rápida, né? Mais íngreme em si. Então, justamente isso. A gente falou, para o nosso timing, provavelmente é uma coisa que não faz sentido agora, porque a gente vai ter que investir sistema, ter que ficar lá olhando. E somos poucas pessoas, recurso financeiro, de tempo, de tudo, né? Então a gente muda. E quando a gente é pequena, é muito necessário priorizar o esforço, né? Onde a gente vai jogar esforço que realmente vai render lá na frente. Pra, de repente, voltar a investir nessa estratégia, por exemplo, né? É isso mesmo. Essa
Eu vou dizer que hoje é nosso maior desafio, sempre é, mas teve uma época que era muito mais do que hoje. Hoje a gente já aplica esse método desse livro que chama Atração e a gente já está mais confortável. Mas há 2 anos atrás, toda escolha é uma renúncia. E aí você vê um monte de marca fazendo um monte de coisa, você quer fazer aquele monte de coisa também. Você tem ideias brilhantes, você quer usar aquelas ideias brilhantes. Só que não dá para fazer tudo com limite. Então, você tem que escolher quais são as coisas que vão mais rápido te levar mais longe. Qual é a combinação que vai mais rápido te levar mais longe? Para aquele tempo, para aquele momento, Para né? aquele momento. E vocês olhando a Amai hoje, sentem que vocês chegaram onde vocês imaginavam estar depois de 3 anos e pouco? O que vocês esperam daqui a alguns anos com a empresa? Qual que é o sonho de cada uma com a Amai? Nossa, isso é uma pergunta muito difícil, porque como a gente não começou com um plano, que nem eu falei, a gente não começou com um plano, tipo, no primeiro ano a gente vai fazer isso, no segundo a gente vai fazer isso, no terceiro a gente vai fazer isso, é difícil dizer se a gente está exatamente onde a gente queria estar, porque o plano vai mudando toda hora. Então, vou dar até um exemplo. A gente começou, a gente não tinha um plano muito estruturado de dados. Assim, tipo, uma pessoa que cuidasse de dados e que a gente analisasse dados de uma forma super boa. E aí, no meio do caminho, apareceu a oportunidade de uma pessoa vir trabalhar com a gente, que agora virou também nosso sócio, que botou uma ordem na casa e deixou os nossos dados muito melhores e ajudou a gente a tomar decisões muito melhores. Então, assim, para dados e para decisões, eu nunca imanaria que a gente estaria onde a gente está hoje. E como é importante ter dados para tomar decisão, né? A nossa empresa deu um salto incrível. Exato. Assim, visibilidade, de saber... Sabe aquele negócio de não se cegar? Às vezes a gente tá cego porque a gente não tá nem olhando o número certo. Exato. Então, a gente... E de coisa básica, assim, varejo, e a gente, querendo ou não, a gente está inovando ali dentro de um produto, mas estamos dentro, né? Nosso modelo de negócio é varejo. E varejo tem muita campanha. A gente faz campanha, então, olha, compre isso e leve aquilo. Mas dá certo ou não dá certo? Antes era meio que no feeling. Vamos torcer para que no final a conta feche. Tem um monte de empresa fazendo isso, deve dar certo. Deve dar certo. E dava certo no final, mas a gente não sabia o porquê. E aí, com dados, a gente foi entendendo justamente o que leva uma coisa a outra, né? Tipo, porque... Então, a gente hoje, de uma forma já mais intencional, planeja XYZ coisas, porque a gente sabe de ABC coisas. Vocês estão nessa parte aí de dados e planejamento mais estruturada do que vocês esperavam. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem a parte do time também. Eu acho que... Acho que ter o time que a gente tem e justamente isso. Porque lá no começo a gente via o quão difícil que era contratar. E a nossa barra sempre foi muito alta. E era, caraca, mas a gente não tem todos os... A gente recursos. Todos os recursos. E a gente saiu das empresas que ofereciam cerveja à tarde. E não sei o quê. E como que essas pessoas muito boas também vão vir. Se motivam a vir. E não só vir, mas a continuar com a gente. E a lutar por tudo que a gente faz. E trazer as ideias. E se moldarem também nessa nova realidade, né? Que é a realidade de startup, de mexer com inovação, tudo assim. Então... E isso é uma coisa que eu acho que a gente está muito além do que a gente poderia nem imaginar lá sei lá, 3 anos atrás. Então, acho que a gente aprendeu muito. Era só nós duas. Era só nós duas. A gente aprendeu muito. Teve algumas coisas que não deram certo e a gente foi ajustando. Então, hoje, acho que é muito orgulho ver o time que a gente tem, trabalhando junto e sofrendo junto e comemorando junto, sabe? Com muita força de vontade. E aí, a outra coisa que a gente sempre fala é que a gente criou a empresa baseada em absorventes, mas que a gente não queria ficar só em absorventes, né? Então, quando você pergunta sobre onde que vocês acham que vocês estariam, a gente queria criar uma base de cliente sólida, usando o nosso produto e as pessoas entendessem que, nossa, essa é uma marca que preza pela qualidade, que preza pela saúde da mulher, que preza pela transformação, preza pela inovação. E aí, a partir disso, trazer novos produtos. Porque daí ela iria entender, nossa, se essa é a marca, esse outro produto deve ser muito bom também. Então, agora, o nosso sonho e a nossa realidade também é a gente desenvolver e trazer esses novos produtos. Então, a gente já imaginava que levaria pelo menos uns 2, 3 anos para a gente consolidar a marca no nosso público, para daí trazer outro produto. Então, isso eu acho que está em linha. Exato. Era o nosso plano e é isso que a gente está executando. E aí, o nosso, acho que sonho mesmo de, tipo, vou falar por mim, que é o nosso sonho pessoal. O nosso sonho pessoal é realmente deixar a vida das mulheres, os ciclos das mulheres, como se fosse um dia comum. Então, o que mais indigna a gente é ela ter que mudar a rotina dela porque alguma coisa
nela, como mulher, como hormônio, como ciclo, não permite ela fazer aquilo. Então, o nosso sonho é que isso seja uma coisa muito mais fácil, muito mais leve e que ela não precise, no final, falar, mas mulher sofre. Vocês imaginam até uma solução como um todo, então. Sim, né? Não sim. só pensando na menstruação em si, Mas em todo o mas ciclo. todo o ciclo. Todo Exato. ciclo. A gente quer acabar... Então, o sonho a gente quer acabar com mais mulher sofre. Aham. É esse o sonho. E aí é uma coisa de cada vez, né? Então, a gente começou com o absorvente, e aí vão vir outras coisas. E esse é o... Vocês nem imaginam ainda o que seja. Algumas a gente já imagina. Que curiosidade! Algumas já estão Que legal. sendo trabalhadas. Aham. Assim. Então, porque o que eu acho que fomenta isso de a mulher sofre é que a gente tem tão isso enraizado e que para algumas coisas as pessoas elas nem acham que poderia ser diferente, assim como o absorvente, assim, nem achava que poderia ser diferente. Então, eu acho que tem esse desafio também de a gente poder trazer para essas pessoas do tipo, esse daqui você também estava achando que era assim. E que pode ser diferente. que você estava sofrendo ali e pode ser diferente. E Pode ser melhor, interessante, pode né? ser mais Porque saudável. realmente essa é a experiência com absorvente. É. Porque é completamente diferente menstruar e usar o absorvente comum que você compra na farmácia e usar o Amai. É completamente diferente. É porque... E às vezes nem pensou, né? É inacreditável a experiência, assim. De verdade. Eu falei, né? Não é publi, infelizmente não é um publi. Mas realmente é totalmente diferente a experiência, assim. E eu sei, eu até já fui em defesa em algum post que alguém falava, mas é muito caro. E eu fui em defesa. Eu sei que não é um produto barato. Ele é mais caro que o padrão, né? Que a gente paga aí no que tem nas prateleiras das farmácias e tal. Cara, mas vale. Vale muito, porque é outro conforto. Você não se sente mal com aquilo ali. É muito E eu acho que isso diferente. é um ponto muito interessante também, né? Porque o quanto que a gente se dá... Quanto que a gente dá o valor para o nosso ciclo em si. E dentro do Mulher Sofre, tem também aquela que a gente aprendeu a não valorizar o nosso ciclo menstrual também. Então, outra coisa que a gente fala muito é de como que a gente entende, valoriza, e daí torna o ciclo, né, de uma forma mais confortável, retirando esses incômodos. Porque a gente, às vezes, nem olha para isso. É tipo skincare, por exemplo. Skincare, você gasta tempo pesquisando. Ai, a minha pele é assim, a minha pele é assado. Mas antes aí todo esse mundo produto odiava passar protetor solar. Porque protetor solar só era sandal também, né? E era chato. Aí Não é. virou uma coisa legal. Agora, tem o mineral, tem o físico, tem o com cor, tem o sem cor, tem que passar. Porque, olha, se eu não passar, eu vou ficar com essa cara desse jeito. E o nosso ciclo, não. O nosso ciclo, a gente pensa, eu só tenho que sobreviver esta uma semana. E se Deus quiser, passou, eu vou esquecer. Aí passa o outro mês, passa um mês... Aí você esquece. Aí você esquece, aí vem o problema de novo. E você não investe, de uma maneira geral, eu falo você, mas eu também era assim, não investe tempo pensando em como que eu posso melhorar essa situação. E aí é isso, a nossa empresa quer fazer isso, a gente quer investir tempo pensando em como que a gente melhora essa situação para não ter que passar todo mês por aquela situação desconfortável de inchaço, de cansaço, de irritação com absorvente, de cólica. E aí, você poder viver e ter a sua rotina normal. Não deixar aquilo afetar a sua rotina. E como foi para vocês conseguir o fornecedor, por exemplo? Porque eu sei que o absorvente é produzido em uma fábrica na China. Isso. Vocês tinham acesso a isso? Vocês tinham conhecimento? Alguém que te indicou, vai em tal lugar ou faça tal caminho? Como foi encontrar esse fornecedor? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas antes, não sei se a gente já te contou que a gente achava que a gente fosse produzir a nossa máquina, né? Que a gente fosse montar a nossa máquina. Não sabia. Foi, não. A gente tava lá e a gente falou, cara, a gente vai montar uma máquina. Vamos produzir em casa, na garagem. Foi quase isso. Até a gente entender toda a tecnologia, porque é um produto com muita tecnologia. E pra gente trazer um produto melhor, a tecnologia mais ainda é importante. Então, você sabe, né? Que ele tem todo... Não só esse toque, mas ele é fino e aí ele absorve mais. Então, realmente, não era uma coisa que a gente falou assim... Acho que não vai dar pra ser na garagem de casa. O que aconteceu foi, a gente se dividiu. A gente não conhecia ninguém dessa indústria, ponto. A gente achou algumas pessoas pra conversar e elas desencorajaram a gente. Que nem a gente já falou antes. A gente achou umas pessoas técnicas que tinham trabalhado em fábricas aqui no Brasil e elas, tipo, não é o que é, não tem inovação. Desencorajaram a gente de novo. E aí a gente falou,
não sei o que fazer. A indústria de absorvente no mundo não é uma indústria enorme, tipo a indústria de bebida, a indústria de... Não tem tanta gente que trabalha nisso. Até porque não é... Assim, usando esse viés, né? Não é importante, né? Não é tão importante. Porque não é uma mulher que está por trás ali pensando no absorvente, né? Provavelmente é uma empresa comandada por um homem que produzia várias coisas de higiene, vai produzir o absorvente também, qualquer coisa. Faz esse negócio em massa aí. Faz pronto. fralda, faz absorvente, faz máscara de Covid, faz tudo junto. Isso. E aí, então assim, a gente conhecia alguém, não conhecia alguém. A gente sabia onde achar alguém, também não sabia onde achar alguém. Porque as pessoas que a gente achou desencorajaram a gente. Então, a gente falou, bom, então é por nossa conta e risco, né? E aí, a gente se dividiu. A Luri foi procurar maquinário e fábricas no Brasil. Eu fui procurar fábricas na América Latina. Porque a gente falou, vamos produzir em algum lugar aqui perto, né? E aí, o que a gente descobriu? Número 1, maquinário, que foi o que a Luri falou. O absorvente, ele é uma combinação de matéria-prima e maquinário. Tecnologia e maquinário. Então, o maquinário e a tecnologia são muito importantes. Então, não dá pra gente fabricar em casa, até porque tem toda uma questão de higiene, de teste microbiológico também. Então, não dá pra produzir em casa. Ponto. Tá bom, beleza, descobrimos isso. Tem na Índia umas máquinas que eles usam para produzir umas vilinhas? Tem, mas é um produto extremamente rudimentar e com uma qualidade, outros padrões de qualidade, de saúde e de tecnologia. Tá, tudo bem, a gente descobriu isso, não vai rolar essa situação. Aí aí a Luri olhou o maquinário no Brasil e a gente descobriu que as fábricas que tem maquinário no Brasil, o maquinário é muito antigo, é de mais de 20 na época era 20 anos, hoje em dia é 25 anos, né? Mais de 20 anos atrás. Ou seja, o que acontece? Elas não conseguem trabalhar com matérias-primas diferentes e elas não conseguem fazer produtos mais tecnológicos, por exemplo, produtos mais finos. Aí a gente, putz, grila, não vai conseguir trabalhar com matéria-prima diferente do plástico. Não vai rolar pra gente. Aí a gente foi procurar onde tem fábricas que fazem absorvente. Aí saímos caçando tudo quanto é lugar. Aí a gente descobriu que tem na Europa e nos Estados Unidos, porém esses são mercados que consomem muito mais absorventes internos. Então, o maquinário mais avançado deles é para absorvente interno e não para externo. E aí, a gente, tá bom, então vamos para outros países. Aí que a gente chegou na Ásia, Japão e China. E aí, esses são os países mais desenvolvidos para absorventes externos, porque a população local usa absorvente externo, que nem no Brasil. E aí, a gente começou a procurar essas... Literalmente, no Google. Foi lá no Google, começou a procurar. Tem amigo japonês? Tem amigo japonês. Me ajuda a procurar aí no seu Google do Japão, nas suas letrinhas aí do Japão. Você tem amigo chinês? Me ajuda a procurar aí nas suas letrinhas de chinês. Tem amigo indiano? Tem amigo indiano? Ajuda a procurar lá na Índia. E foi isso. Foi literalmente falando com contato. E também contatos do LinkedIn. Também a gente foi atrás de pessoas do LinkedIn total. Tipo, trabalha em empresa tal. Que a gente acha que tem a ver com o que a gente está procurando. Isso. Aí marcava call, falava, a pessoa entendia o que a gente estava tentando fazer. X. E pessoas X de matéria-prima também. Então, eu lembro que eu fui atrás do TNT de algodão. E aí, não achava a fábrica no Brasil. Entrei em contato com a Brapa do algodão, nem lembro agora. Associação de algodão. Falei, eu preciso de alguém que faça esse tratamento, transforme o algodão em TNT, que é tecido não tecido. Aí, no Brasil, tudo algodão vai para tecido, não para tecido não tecido. Aí, precisa de uma tecnologia X, aí eu achei uma empresa X, que ficava não sei que país da Europa, falei com um cara da Europa, e falei, quem que compra esse seu TNT? Aí ele, fábrica A, B e C. Aí eu, eu preciso falar com a fábrica A, B e C, porque são eles que estão comprando. Se eles estão comprando, são eles que vão me vender o absorvente. Então, a gente foi tanto via pessoas que fazem absorventes, quanto amigos, quanto LinkedIn, quanto fornecedor de matéria-prima. E fornecedor de e associações. Então, a gente foi lá na do algodão, foi na associação do plástico, que eles também conhecem várias pessoas e vão redirecionando. E as pessoas sempre foram abertas com vocês? Nunca vai ser 100%, né? Mas a gente sempre soube que, né, tipo, de 10 pessoas que a gente vai mandar a mensagem, se 50% responder, tá ótimo. Então, a gente nunca é expectativa aqui, né? Todo mundo... E a gente, eu acho que sempre deu, não sei se sorte, insistência, não ter expectativa de 100% vai também responder. Muita gente já perguntou pra gente, vocês contrataram consultoria para fazer essas coisas? A gente, não, foi nossa boca e o nosso aprendizado. E eu acho que isso, acho que esse processo todo vale muito o aprendizado, porque a gente ficou conhecendo a cadeia inteira, a gente sabe os fornecedores, a gente sabe como funciona essa indústria global, porque a gente foi indo atrás de cada coisa. E a gente tinha meio que se vocês tivessem contratado alguém para fazer isso para vocês, vocês não teriam toda essa informação. Não teria essa informação, esse aprendizado. E a gente tinha...
a gente tinha datas, assim. Até tal dia a gente vai pesquisar XYZ. E aí o nosso lead indicator vai ser tal. Pararara. E aí a gente foi indo até a gente achar as fábricas. E aí começar a testar. Então, começou a trazer, testar, mandar auditoria. E pra gente realmente... E começar a entender todas as mudanças do produto pra gente ir fazendo. Aí muda isso, muda aquilo, muda isso, muda aquilo. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo pro time também, que é... Porque o time tem que ter a mesma criatividade que a gente tem em buscar respostas. Então, muitas vezes a gente não sabe as respostas para as coisas e precisa fazer exatamente esse processo que a gente fez do absorvente. E o que eu falo pro time sempre é, para não se desencorajar com as pessoas que às vezes não respondem ou respondem e são secas e são frias. Porque sempre vai ter aquela pessoa de bom coração que quer ajudar. E essa pessoa, ela vai pesquisar por você às vezes. Ela às vezes não sabe aquela resposta e ela vai te ajudar a chegar naquela... mas eu tenho um amigo que sabe disso. E ela te... Aquele que te respondeu mal ou que não respondeu, não era nem pra você ter contato, né? É isso. Você vai achar a pessoa que vai se conectar com você, né? Tem uma pessoa que vai comprar a sua briga, tem uma pessoa que vai ter... Às vezes tá com tempo livre, às vezes tem boa vontade, não sei o que acontece. Mas você se interessou pelo propósito do negócio. Uma das pessoas que mais ajudou a gente foi que eu tava lá, como a Erika disse, eu era responsável... Tava lá, vou procurar fábricas no Brasil e maquinário e tal. E aí eu mandei mensagem para uma pessoa. E aí ele falou assim, nossa, quem é? Porque eu queria comprar máquina, né? Em teoria, eu queria comprar uma máquina. E aí ele falou, mas você tem noção que custa X milhões de dólares? Eu, não tenho a mínima noção. E aí, e ele ficou tão curioso com a audácia, com... Duas meninas loucas querendo comprar uma máquina de 3 milhões de dólares. E ele falou assim, mas só tem 10 fábricas no Brasil, eu conheço todo mundo, quem é você? E aí, eu lembro, ele convidou a gente para ir lá. Na fábrica. Na fábrica. É uma empresa japonesa, enorme. Enorme, é líder global. E aí, ele falou assim, mas vem cá que eu vou explicar as coisas para você. Ele ajuda a gente até quando hoje. Hoje. E a gente fala assim, por que fábrica é XYZ? E aí ele vai, responde, ajuda. E é isso. Quando tem R&D, faz isso. Quando faz não sei o que... Porque vocês nunca tinham trabalhado com isso, né? Nunca. Eu já tinha trabalhado em chão de fábrica, mas não com absorvente. Aí é outro mundo. Tipo, eu entendo que é uma fábrica. Sim. O básico. Mas o absorvente em si, a gente não tinha a mínima ideia. E aí, então, esse cara levou a gente viu uma máquina de absorvente pela primeira vez na vida por causa dessa pessoa. E ele contou pra gente como funcionava a indústria. O Japão, a China. Foi ele que contou isso pra gente. Japão, a China. Aí, quando a gente foi pra China, a gente tá indo. A gente vai te fazendo também as perguntas, tal. Por que fábrica é assim? Por que fábrica é assada? Porque ajuda até hoje. É um anjo na vida. Então, sempre vai encontrar alguém... O que esse cara trouxe pra gente... valeu mais do que outras 20 pessoas que a gente poderia ter falado, sabe? Então, não é pra se desencorajar com essas pessoas que não dá certo. Vai achar uma pessoa e essa pessoa vai ser um anjo e ela vai ajudar. E é pra tudo. Isso sempre funciona. Uma chefe minha me falou isso. E eu realmente, piamente acredito nisso. Você acha aquela pessoa vai comprar sua briga e ela vai te ajudar. Só que tem que achar essa pessoa. E pra achar essa pessoa, você precisa mandar falar com muita gente. Até quantas... e aí, pra achar o fornecedor? Com quantas indústrias vocês falaram até encontrar o que faz o absorvente pra vocês hoje? Olha, ano passado não, 2023, eu falei com 53 fábricas. 2023, depois que a gente já tinha lançado os absorventes, eu falei assim, entrei em contato com 53. As 53 responderam? Não responderam. Mas eu entrei em contato com 53. Eu não lembro lá em 2020... Não lembro. Porque eu falei com muito fornecedor de matéria-prima para descobrir... Porque a gente achou que a gente ia comprar máquina, aí eu precisaria comprar matéria-prima. Então, eu falei com um monte de fornecedor de matéria-prima para comprar a matéria-prima. E aí, depois que a gente descobriu que não dava para ter a máquina, aí eu comecei a falar com eles para achar a fábrica. Então, eu nem sei com quantas pessoas a gente falou, mas só o ano passado eu falei com 53. Então, vocês falaram com muita gente. Centenas de pessoas. E aqui no Brasil, por exemplo, de fábrica, tem 10. E aí, a gente falou com todas as 10 e o fornecedor de que... E até quem não produzir absorvente. Mas você tem interesse em produzir? Porque se eu comprar a máquina... produzir aqui? Só que nas condições que as máquinas permitem. Então, vocês não conseguiriam esse produto aqui? Não. Não por enquanto, né? Então... Teve até uma fábrica que a gente foi... que uma outra pessoa fazia muitos anos tentou produzir um absorvente com matérias-primas mais naturais, ele não lembrava direito quais eram as matérias-primas, e eles tentaram rodar na máquina e não deu desperdício, porque a matéria-prima rasga, e o modo como você faz o setup da tensão da máquina estava rasgando a matéria-prima deles. Então,
E esse projeto dessa pessoa aí faz mais de 10 anos, eu acho. Isso foi em 2010, sei lá. Não deu certo, ele falou. Aí ele falou, mas se vocês quiserem, a gente pode rodar um teste aqui e tal. Mas aí a gente viu que, tipo, ia ser muito mais difícil fazer a máquina dele se encaixar no nosso produto do que a gente achar uma máquina que já se encaixasse no nosso produto, né? E foi o que vocês conseguiram. E foi o que a gente conseguiu na China, isso. Então... É muito diferente lidar com a empresa lá, na China, do que lidar com empresas fornecedores aqui no Brasil? É bem diferente. Tem várias dificuldades, né? As básicas de horário. Língua, cultura, você saber se a pessoa falou que sim, aquilo é um sim ou aquilo. Que nem no Brasil, né? Vamos nos encontrar, vamos, sim. E não, isso é um não. Então, na China também tem essas coisas. Tipo, você recebeu esse e-mail, recebi, mas não fez nada com ele. Então, tipo, o que você quer dizer que você recebeu? Então, tem todas essas dificuldades normais de vida, de cultura, que, enfim, normal. Mas tem também os benefícios. Então, tem também a parte de importação, que é um bicho à parte, que tem que ser aprendido, é um método, né? Você tem que seguir aquele processo. Mas tem também vários outros benefícios. Então, dependendo, enfim, óbvio, da fábrica que você vai na China, eles têm... Como eles são, né, a fábrica do mundo, a indústria do mundo, eles têm tudo com processos muito mais bem definidos, com certificados. Então, eles têm ISO, eles têm aprovação do FDA, eles têm aprovação, não todas as fábricas, né, mas para vender na Europa. Então, eles já vêm com um pacote muito mais bem estruturado do que no Brasil. No Brasil é mais amador, menos processo, porque a gente fabrica menos, né? As fábricas lá fabricam muito mais do que a gente aqui. Então, tem os seus ônus e tem os seus bônus. E tem a parte de investimento, assim. O que a gente percebeu lá é que, e como é uma economia muito grande, os investimentos deles são muito mais altos. É muito maior. Então, até em inovação. Muito. Então, até na nossa... com o nosso parceiro ali, eles já estavam construindo uma outra fábrica e já fazendo outras 2 linhas de produção. Então, a cada 2 anos, eles procuram mudar a linha de produção. Porque a competição é tão grande que a inovação tem que estar toda hora. Eles trocam o maquinário. Quantos anos tem a sua máquina? 2 anos. Vai trocar quando? Daqui 2 anos. Aí, lembra que a gente falou que a do Brasil tem 25 anos, né? Então, porque a competição é muito grande. E é muito investimento. Então eles... Querendo ou não, eles vão estar na frente. Porque é bastante investimento, assim. E como que é para vocês, nesse sentido da inovação, estar com o fornecedor lá? Isso eu imagino que seja importante para vocês, porque vocês estão em contato com outro tipo de informação, Mas é a comunicação. Outra perspectiva. Então, acho que é meio nosso, meio deles. Então, do nosso lado, vem todo o conhecimento da cliente e da gente estar próxima da cliente entender o que ela sente e por que ela sente. Então, gerar essas hipóteses. Tipo, ela sente que tal coisa poderia ser melhor. Por que você sente isso? Como que é a sua calcinha? O que você faz? Você acorda, você bota o absorvente, você sai na rua e fica o dia inteiro na rua? Ou você vai pra academia e corre 20 quilômetros? Ou não, você fica deitada no sofá. Então, entender e gerar as hipóteses do porquê que aquele problema está acontecendo. Aí, com isso, a gente leva para o nosso parceiro lá na China e fala, olha, está acontecendo esse problema e o hábito da cliente é esse. Me ajuda a pensar o que é que pode estar causando isso... E como melhorar. No produto em si, né? No físico. E aí, eles vêm com ideias do que pode ser feito, né? E aí, a gente então vamos fazer um lote de produção pequeno disso, manda para mim, aí eu pego isso e testo com essas clientes. Aí a gente testa, vê feedback, foi bom e foi ruim, volta para eles. E então é isso, é um trabalho bem a 4 mãos, porque a parte mais técnica, a gente vai aprendendo com eles e tal, mas eles têm os cientistas deles lá, então a gente nunca vai chegar, eu e a Luri, no nível dos cientistas deles, né? Então é uma troca. E eles têm essa comunicação bem aberta, bem fácil, na verdade, também. Bem fácil. Então não tem... eu acho que eu diria que é até mais fácil, assim, porque sempre tem resposta. Às vezes aqui no Brasil você tem que mandar 3 mensagens para você ter uma resposta. Com ele sempre tem resposta, né? Então eu acho que isso dá uma diferença grande. Resposta no sentido, tenho tal problema, quero resolver. Ele te vem com, a gente pode tentar assim, assim, assado. Sim. E de não precisar ficar em cima. Até mesmo. De insistir. De insistir. Então, mesmo parceiros nossos que a gente tem aqui dentro, para você ter uma comunicação rápida, você precisa ficar em cima. Você manda um e-mail, você vem de anexo no WhatsApp, né? Tipo, olha, eu te mandei um e-mail. Aí você liga de anexo também, né? Olha, te mandei um WhatsApp, um e-mail. E provavelmente isso é também cultural.
lá é menos. É mais competição. A gente acha que é mais competição. Então, eles têm que ser mais espertos no serviço. no serviço. Então, a parceria flui mais. Tá. Aí, vamos entrar num momento filosófico. Estamos num mundo globalizado. A gente está competindo, no fim das contas, com todo mundo. Com todo mundo, sim. A gente também deveria ter esse tipo de proatividade, né? De, nossa, minha máquina tem 25 anos, não dá mais. Então, eu preciso mudar. Ou, nossa, eu faço assim há 20 anos, eu preciso implementar alguma coisa. Inteligência artificial tá aí, eu faço essa tarefa aqui há 25 anos desse jeito. Será que faz sentido ainda fazer desse jeito? Vocês acham que falta aqui no Brasil a gente realmente olhar para essas coisas e olhar para o que a gente faz e pensar diferente? Com certeza. Tem vários benefícios de produzir no Brasil e tem fornecedores no Brasil que têm essa mentalidade. Então, agora a gente está trabalhando com um que vamos receber, inclusive, semana que vem, que tem essa mentalidade, que me ajudou a pensar. Estou falando aqui de um acessório, de um porta-absorvente. Ele me ajudou a pensar como que a gente mudava o design do produto para ter menos defeito. Então, eu mandei um design para ele, ele produziu, deram alguns efeitos, eu falei, tá, tipo, ao invés de ter que ficar refazendo, como que a gente faz isso sem defeito? Érica, você vai ter que aumentar essa lateral, porque senão fica muito apertado no dedo da costureira. E é uma coisa óbvia, né? Tipo, não dá pra eu fingir que o dedo da costureira é mais fino. Então vamos fazer isso. Então, tem e é uma isso. coisa que ele lá na ponta vai saber, não você. A gente não vai saber. Tem como saber, porque eu não sou costureira, eu não tô lá no dia a dia. Então, eu preciso que ele me venha com isso, que é o que a gente também faz com a China, com os absorventes. Mas, de uma maneira geral, não é uma coisa que a gente tem facilmente. Não é caçar os fornecedores que têm essa garra mais forte de inovar e de trabalhar para a inovação. De trabalhar para a inovação, porque a gente está fazendo um produto que é menorzinho, que é mais apertado, e a gente precisa achar um jeito de fazer esse produto melhor, porque senão a gente vai continuar tendo defeito, vai continuar tendo desperdício, e desperdício é contra o nosso princípio de sustentabilidade. Então, sim, precisa dessa vontade de fazer além, de fazer melhor, de trazer a inovação, de reduzir desperdício, de reduzir retrabalho. E a gente entende que isso, olhando, né, comparando as duas coisas, a China e o Brasil, vem muito de processo. Então, você analisar o seu processo, ver onde é que você tem as perdas e voltar lá no começo e criar um processo que, na fonte, vai gerar menos erros, é o mais importante. Então, é o caso desse acessório. A fonte do defeito era que o dedo da costureira é maior do que o tecido que ela precisa costurar. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. Então, vamos lá no começo do processo e definir que o tecido tem que ser, no mínimo, 2 centímetros. Então, eu não vou fechar nenhum pedido que o tecido seja menos do que 2 centímetros, porque se for menos, com certeza vai dar defeito. E é uma coisa que ele podia já ter pensado antes de você ter o problema, por exemplo, né? Sim. Isso, a gente está falando de indústria, né? E de um processo de produção, mas que vale para absolutamente tudo. Tudo. Então, se você tem um restaurante, você vai usar uma bandeja que não dá para o garçom carregar de tal jeito e servir com agilidade, que ele vai ser mais rápido, ou não vai cair, ou sei lá o quê. Faz parte de deixar tudo mais redondo para todo mundo, facilitar a vida, né? Exato. É analisar o processo, ver onde que tem os problemas e falar como que a gente resolve esses problemas lá atrás. Então, não sei se vocês ouviram essa história, mas lá nos Estados Unidos, os carros de entrega de correios, por exemplo, que lá é UPS, se eu não me engano, eles não têm porta do motorista. Porque é muito mais rápido. Para não ter que abrir a porta. Aí ele sai, pega o produto e leva para casa. Ele não precisa ficar abrindo e fechando porta, para reduzir o tempo. Então, é um exemplo, né, simples disso. Mas é olhar o processo, ver onde é que você tem perdas e ajustar lá no começo. E na China, como a maioria das fábricas são enormes, né? E tem já exportam muito, elas já têm ISO, que é a certificação, o padrão de qualidade. Então, esses processos já vêm meio que prontos. Então, quando a gente compra, a gente não precisa pensar nisso. No Brasil, a maioria não tem. Então, a gente precisa trabalhar com o fornecedor para lá no começo a gente não fazer uma coisa quadrada. E aí sofrer a consequência da coisa quadrada depois, sabe? Então, é meio que a gente sai mitigando o risco lá no começo para não ter problema depois. Só que a primeira compra, a gente não sabe, né? Então, a gente faz a primeira compra, vê o que acontece e daí a gente sai com o fornecedor. Olha, teve essas coisas que não deram certo. Vamos ajustar? E daí a gente ajusta para as próximas.
Mas é um trabalho contínuo. Um trabalho contínuo. Então, eu acho que tem essa parte mais de processos e que talvez isso seja também uma parte, talvez cultural, mas não somente cultural, também acho que de olhar mais estrategicamente, tipo, de ser menos amador. Porque acho que, às vezes, algumas coisas aqui no Brasil acabam sendo um pouco mais. E talvez isso venha pela diferença de competitividade do Brasil. Eu acho que as complexidades do Brasil faz com que o mercado seja muito difícil de entrar, de ter entrantes diferentes. Porque é muito difícil de fazer negócio no Brasil pelas complexidades de burocracia, de fiscais e tal. E que isso, por exemplo, na China, que tem muitos players, a competição te leva já para uma inovação, né? E bem nesse sentido, que eu acho que, por exemplo, dentro de uma indústria de absorvente, por exemplo, onde tem 3 players, eles não precisam... É só um não fazer uma coisa muito errada que tá todo mundo bem. Então, dentro, né, do equilíbrio de Nash da economia, todo mundo vai ficar estável. Então, como é que... Então, isso também não leva a um impulso de inovação, né? Porque já não vai entrar ninguém de fora. Porque já é difícil disso acontecer, porque o Brasil é um país complexo. Tem toda a burocracia e o custo do Brasil em si. E aí, se todo mundo ficar paradinho igual, a gente... Produzindo aqui igual, todo mundo tá de boa. Tá todo mundo de boa. Porque daí ninguém sabe que tem coisa melhor, então... Tipo, tem que comprar o que a gente tem aqui. É igual na parte dos bancos. Então, quando a gente ficava ali sofrendo com os bancos, tá todo mundo ali na mesma posição. Você tem aquele lá, o laranja, você tem o vermelho, tá tudo certo. Aí chega o roxinho ali... Mexe um pouquinho, todo mundo vai se mexer. Todo mundo começa a se mexer. Então, esperemos que sejamos o roxinho. Vocês são roxinhos. Já estamos roxinhos, Então, acho que tem essa junção de coisa de característica do mercado, característica do Brasil também. Eu acho que trabalhar nessa simplificação também de burocracias é muito importante. A gente que lida com 100% do que acontece na empresa... eu lido com a parte lá burocrática, vamos dizer assim, fiscal. Estava lá fazendo... Regulatório e tal. Essas coisas, simplificar no Brasil é muito importante. Isso vai trazer muito mais inovação. Tem muita gente que tem muita ideia. Porque vai fazer as pessoas conseguirem entrar no mercado, né? Também porque tem essa parte. Chega numa hora que você tem uma ideia muito boa. E tem tanta coisa de back-office. Você vai desistir. Cara, você desiste. Porque, de repente, você está fazendo uma coisa errada, que você nem sabia que você estava fazendo errado. E aí faz o teu negócio quebrar, sabe? A complexidade de impostos, por exemplo, faz o negócio quebrar. E não deveria ser difícil. Deveria ser uma matemática, A gente sabe? pagou, eu lembro na época, 10 mil reais. Antes de lançar a empresa, a gente pagou 10 mil reais. E a gente nem tinha dinheiro. É muito difícil. Mas foi um investimento que a gente falou, não dá pra gente não fazer. Pra fazer um estudo tributário, pra gente conseguir precificar os produtos. Por quê? Porque a gente ia começar no simples, aí depois quer crescer pro presumido. Só que os impostos mudam. Então, como é que a gente precifica o produto pensando que depois vai mudar? Ai, gente, mas olha que coisa muito interessante, assim, porque vocês começaram pensando em tudo e é o que ninguém faz. A gente pensou em sobreviver assim, né? Tipo, a gente fala, quer que as coisas deem certo financeiramente. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Que é tipo, não é uma ideia ótima e vai dar certo. Não, tem que ser um modelo de negócio que pare em pé. Financeiramente, ele vai dar certo. Então, é isso. Assim, tem que ser um modelo de negócio que pare em pé mesmo. E aí, isso faz ter que pensar em muita coisa. Porque não é só ter uma boa ideia. Porque é difícil mexer no Brasil. É difícil... o Brasil é difícil. Não desencorajando as pessoas, mas dá para fazer dar certo. Mas tem que entender que não é simples. Que é diferente. Tem que abraçar a complexidade. Tem que abraçar que é difícil. Tem que abraçar que você não entende nada. Mas isso é uma coisa muito interessante, assim, porque... Vamos pensar em alguém que está aí com uma ideia e quer começar a empreender. Então, ele vai ter a ideia, ele vai ali abrir o CNPJ, tem uma contabilidade de qualquer jeito, o contador não vai falar nada muito para ele ali, de nenhuma orientação, porque, em geral, os escritórios de contabilidade são assim, né? Ele vai cobrar ali para abrir empresa e emitir a nota e é isso aí. Fazer o básico ali, né? Ele não vai te fazer a consultoria para você entender o que vai fazer sentido. E muitas vezes é isso também. Você fala, nossa, eu não tô aqui com todo o investimento do mundo. Vou gastar com isso, sendo que eu nem sei se eu vou chegar lá. Né? Porque é uma possibilidade de você ter ficado no simples. E não ter conseguido
crescer. É. Você pode ficar ali no meio e não vai crescer, enfim. A pessoa fala, não vou investir nisso de cara. Mas olha como isso é importante. Porque talvez vocês não fossem viáveis saindo ali do Simples Nacional, por exemplo, né? Esse negócio da tributação do simples e do presumido, no nosso caso, foi mais crítico porque era importação. Se não fosse... Talvez vocês não tivessem feito isso. E aí o risco seria, a gente precificou, depois saiu do simples, vai ter que trocar de preço. E daí tá tudo bem, você vai ter que se virar com aquele problema no futuro. Mas pra gente era um problema do presente, que a gente precisava descobrir qual porto ia importar no simples e como migrar para outro porto quando fosse pro presumido. A gente não se amarrar de uma maneira no simples que a gente não conseguisse se desamarrar no presumido. Quando E aí tem toda a questão regulatória que envolve isso também. Então, também, como isso tudo envolvia a parte regulatória, então a gente tem que fazer isso, tem que investir mais em outra coisa, para a gente ter toda a questão regulatória também. Então, não é... Então, assim, a gente não escolheu uma indústria fácil, porque tem a questão do regulatório, e a gente não escolheu o simples que seria importar e fazer no Brasil. Então, a gente complicou algumas coisas e a gente precisava descomplicar essas coisas. E aí foram essas coisas foram aparecendo e a gente, tipo, qual que é o melhor jeito de resolver, sabe? E, meninas, uma coisa que... quando a gente fala de pequeno empreendedor, né, sempre tem a questão do... não consigo pensar no estratégico, pensar para crescer, não consigo fazer esse planejamento, estou aqui no operacional. É super complexo, né? Então, não tenho tempo para pensar no planejamento. Como que vocês fazem isso? É um problema até hoje. Mas a gente se organiza. Porque a gente sabe que tem que ter esse tempo. Então, a gente tem ritmos, que a gente chama ritmos operacionais. Então, a gente tem o operacional de bateção de bumbo, que a gente fala. Muita comunicação com o time, do dia a dia, de quais são as metas, de quais são os nossos projetos, quais são as prioridades. Então, isso a gente sempre trabalha muita comunicação. Mas a gente para nos nossos ritmos para olhar... curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem esses nossos ritmos operacionais de olhou para trás, o que está acontecendo, o que isso indica, então, o que a gente deveria fazer para frente. A gente coloca no calendário, então... literalmente, coloca no calendário. Então, toda terça-feira, a gente tem a reunião com o time para revisar a semana anterior. Isso é curto prazista, né? Porque é toda semana. Mas aí, todo final de mês, a gente faz uma análise também de final de mês. E aí, todo final de trimestre, a gente faz uma análise... Nós três, eu, a Luri e outro sócio, a gente para e faz uma análise mais completa de final de trimestre. Que envolve outras áreas também, que não é só as coisas básicas do dia a dia. Então, outras áreas maiores, tipo, vamos lançar quais outros produtos, em qual período de tempo. E falar de time, por exemplo. Falar de time. Precisa contratar tal coisa, sei lá, tá crescendo e como estão tal com as área. pessoas, E promoção, sabe? Tem algum fornecedor que está em risco porque está dando muito problema? Porque às vezes fornecedor está dando problema e você só sobrevive. Mas daí quando para essa uma vez por trimestre e fala, será que eu tô sendo mulher de malandro? Sabe? Tipo, será que não é hora de eu sair desse relacionamento tóxico? E, tipo, vamos repensar isso daqui? E aí, quando você olha para trás, num período maior, você fala, nesse último trimestre, de 10 entregas, eu tive 11 com problema. Gente, não dá assim, a gente precisa, sabe, fazer alguma coisa. E aí, nessa análise que a gente faz, que a gente para 3 dias para fazer, 2, 3 dias, a gente também faz o planejamento do próximo trimestre. E aí, nisso, a gente olha o que são atividades que a gente precisa... Quanto tempo ocupa o time para fazer as atividades do dia a dia? E a gente separa um tempo do time, nosso também, para atividades de visão futura. Então, vamos abrir uma loja física. Essa é uma atividade de visão futura. Ela não é uma atividade de dia a dia, tipo, bater o bumbo. Isso. Então, a gente separa e a gente coloca esses projetos. Então, nesse próximo trimestre, os 3, ou 4, ou 5, ou 10 projetos de visão futura são esses. Por exemplo, achar outro fornecedor de tal coisa. Esse é um projeto de visão futura. Então, a gente faz isso uma vez por trimestre, que define as atividades de trimestre, do próximo trimestre para o time e define os objetivos do time, né? Então, o objetivo, esse trimestre, é a gente estabilizar a base de fornecedores, por exemplo. E aí, vai ter alguns projetinhos lá embaixo. Então, essa parada, acho que trimestral que a gente faz, é o tempo dedicado só para a estratégia. Muito bom. E aí, no meio do ano, a gente já começa a olhar o outro ano em si, daí como mais
Mais Aí mais ainda amplo. ainda mais de cima. Mas vou dizer, para não desencorajar ninguém, que a gente não tinha isso. Ah, não. Aí a gente, de repente, não conseguia sobreviver mais. E a gente falou, algo tá errado, a gente vai morrer. A gente precisa... Aí a gente, tipo, como que será que as pessoas fazem isso? Como que elas resolvem? A gente começou a fazer um pouquinho de benchmark e tal, pra entender. Olhou... Também é lembrar da nossa vida, de empresa grande, de né? empresa Como que a gente grande. adapta. Aí a gente, nossa, a gente tinha uma análise que era todo trimestre. Por que a gente não faz isso também? Isso, a gente... E essa experiência que vocês tiveram, trabalhando em grandes empresas antes de empreender, o que vocês trouxeram para o negócio e foi fundamental? Foi essa parte de ritmo operacional, que obviamente que lá no começo a gente esqueceu, mas pela necessidade, Sim. assim, porque tipo, Muita coisa ao mesmo tempo. muita coisa ao mesmo tempo, a gente tinha que sobreviver, né? Mas essa parte de ritmo operacional, onde a gente trabalhou, era muito forte. E a gente fala, cara, realmente com ritmo, comunicação, tipo, tudo vai, porque a gente nunca vai conseguir fazer as coisas sozinho. Então, tipo, Precisa alinhar o time uma vez por precisa alinhar semana. todo mundo. Precisa. Tá todo mundo na mesma página, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo traz as ideias, todo mundo enxerga, né? Tipo, traz o que cada um enxerga e tal. Acho que isso foi muito importante. Tem a parte de questão... E aí, quando você fala até a parte de questão planejamento, a gente começou em finanças. Quer dizer, eu fiquei um pouco mais tempo, a Erika saiu logo em seguida. E dar essa visão de planejamento financeiro traz uma visão de planejamento também para a empresa, porque tudo impacta. E aí, o modelo de negócio fazer dar certo financeiramente, eu acho que esse conhecimento também, ter tido bastante conhecimento nisso, tem ajudado bastante. Para você conseguir fechar a conta. Então, por exemplo, a gente tinha um fornecedor de necessaire, de acessórios, e ele não faliu, mas estava prestes a falir. E aí eu fui lá na fabriquinha lá dele ajudar. Era uma fabriquinha bem pequenininha mesmo, ele era tipo bem pequenininho, para ajudar ele. E ele a história dele é que ele era um funcionário numa fábrica maior, e aí ele decidiu abrir a dele. Só que ele não tinha esse conhecimento financeiro. E aí ele, como funcionário, e um coração muito bom, ele falou, eu quero que os funcionários tenham lanchinho à tarde. Porque eu gostaria de ter tido lanchinho à tarde na minha empresa, na empresa que eu trabalhava. E aí ele oferecia café da manhã e lanchinho à tarde para todo mundo. Só que ele faliu porque faltou dinheiro. E aí eu falei, entendi, então você tá gastando dinheiro com lanche que não é uma obrigação sua de CLT, nem, tipo, você só é obrigado a dar o vale-refeição, você não é obrigado a dar almoço e jantar, isso é um extra. Ele, não, mas eu quero manter a motivação dos meus funcionários. Aí eu falei, sim, mas existem milhões de jeitos de você manter a motivação dos seus funcionários, e não necessariamente elas envolvem dinheiro. Então, como ele não fez esse planejamento e ele não fechou as contas, ele não sabia que não tinha dinheiro pro lanchinho. E aí, beleza, tem o problema da motivação dos funcionários. Só que quando você tem o planejamento e você vê que a conta não fecha, você tem que começar a sair cortando. E não é só sair cortando sem pensar em soluções. E as soluções criativas. Então, se a motivação não vem pelo lanchinho, a motivação vai vir por onde que não custa dinheiro. A motivação vai vir por um sentimento de time, por mais feedback, por mais crescimento pessoal, vai vir por o quê? Aí você tem que ser criativo, né? Mas esse planejamento financeiro, ele é super importante para... Gente, tem que sobrar dinheiro no bolso. Senão a empresa vai falir e você vai mandar embora os seus funcionários. E daí eles não vão ter nem salário. E quem dirá lanchinho? É interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente trabalha ali no CLT, na nossa função específica ali, e aí você fala, vou empreender porque não estou satisfeita aqui, posso fazer melhor que isso aqui, ou vou criar uma estrutura muito melhor para todo mundo, ou sei lá, e você resolve começar a empreender. E, na verdade, você não sabe de todo o resto, né? Não. Você não sabe que precisa do financeiro, você não sabe que você precisa do RH, você não sabe que você precisa do contador ali para ver a parte tributária. Isso. Você sabe só do que você faz. É. Você tem que entender que uma empresa, ela é um todo, né? Não é só o produto final ali, por exemplo, que era o caso dele, né? Que estava ali na fábrica e tal. É total. E aí, quais botões que você puxa que geram quais resultados? E é isso, ele puxou um botão que gerava um resultado legal ali, mas gerava um resultado ruim a colar. E aí, se você não entende o todo, né? E você vai entender o todo conforme você for fazendo as coisas, você começa a ver resultado em lugar que você não esperava ver. E aí, por isso que tem sempre aquele ponto de voltar no processo, medir e ver o que tá dando certo, porque daí você vai ajustando. Então, vamos tirar o lanchinho. Tem alguma coisa que vocês gostariam na jornada aí de vocês com a Mai? É a primeira empresa de vocês, né? Sim. Sim. Tem alguma coisa que vocês gostariam que alguém tivesse falado pra vocês? Ou um conselho que vocês gostariam de ter ouvido? E que ninguém falou, vocês descobriram depois, quebraram a cara. E que, de repente, vocês gostariam de passar pra outras pessoas?
Nossa, não sei se conselho. As pessoas falaram, mas eu pelo menos não achava. Porque todo mundo fala assim, ó, é uma jornada difícil. E todo mundo fala, mas eu acho que até a gente passar, não dá pra saber o quão difícil é. Eu acho que tem isso. Mas eu acho que tem uma parte muito, muito, muito importante que é a comunicação, é o alinhamento, é você ter entendimento daquilo que você quer. E se você tem um sócio, ter uma comunicação também muito, 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 muito aberta. Eu acho que algumas pessoas, na verdade, falaram até o contrário, de que a gente ia virar super distante. A gente sempre foi próxima pessoalmente. E de que a gente ia parar de ser amigas. Graças a Deus alguém falou isso. Porque eu acho que a gente cuidou... talvez de uma forma também mais natural. Mas a gente cuidou para que também a amizade não se perdesse, sofresse, porque são tantas decisões difíceis, momentos difíceis. Muitas. E eu acho que do meu lado, na verdade, foi um conselho que o pai da Luri, que é empreendedor, falou e eu não entendi. E depois eu fui entender. Ele falou que o empreendedor, ele tem que ter uma conexão muito mais espiritual. Eu falei, gente, o que isso quer dizer? Parece místico, né? Parece místico. Eu falei, gente, o que isso quer dizer? Mas eu acho que eu nem perguntei nada, porque eu entendi um total de 0. E hoje em dia, inclusive esses dias eu vi uma frase do Martin Luther King, que não necessariamente era empreendedor, mas que ele falava alguma coisa do tipo assim, Deus, me ajude a encontrar, a juntar o que você quer com o que eu quero, com as minhas habilidades para fazer algo maior do que eu. Porque no final das contas, a gente quer coisas... Deus tem um caminho pra gente, as coisas funcionam de maneiras aleatórias, muitas vezes, se você não acredita em Deus. E aí, se você ficar preso ao que você quer, é muito sofrimento, porque são tantos fatores que se movem de maneiras tão aleatórias, mas tão aleatórias, que a gente não tem controle e muito menos entendimento, que você vai a pneu. Então, quando o pai da Luri falou isso, eu não entendi, mas hoje em dia é muito isso. Tem vezes que a gente não entende o que acontece, eu apertei botão A, sempre deu banana, dessa vez deu maçã. Você fala, como assim? Por que eu botei um monte de dinheiro nisso? Por que deu errado? E começa a consumir de dentro, porque falta dinheiro, né? Falta tempo, falta dinheiro. Numa situação de pouco, a coisa dá errada, você começa a ficar desesperado. Então, eu acho que tem que ter um pouco desse... não sei se místico ou espiritual, de você saber que existem caminhos que você não controla e que você vai fazer o seu melhor e que você pede para quem quer que seja Deus ou qualquer que seja a entidade, para juntar o que ele quer, o que você quer e o melhor para você fazer o melhor. E o melhor, às vezes, não é até naquela empresa, não é com aquele produto, é com outra coisa, mas para achar esse caminho, sabe? Porque tem horas de desespero muito forte que você... não sabe por que você está fazendo o que você está fazendo, porque é muito difícil. E as coisas não estão saindo do jeito que você quer. E se eu puder, tem uma das coisas... eu converso bastante com meu pai, justamente porque ele é empreendedor. E tem uma das coisas que ele sempre falou, que obviamente hoje em dia faz muito mais sentido, que a gente é empreendedor e a gente quer trabalhar 100% do tempo. Porque meio que, tipo, tudo tem significado. Você ama aquilo, né? Uhum. E ele sempre falou assim, para você trabalhar... efetivamente trabalhar, ele sempre fala assim, você tem que ter os outros pilares, que você também tem que encarar que aquilo lá, você está se preparando para o trabalho. Então, nunca deixar de ter a fé espiritual. Então, tá sempre agradecendo, sempre rezando. Nunca deixar de ter os seus momentos de saúde física. Então, você está preparando o teu corpo. Você está preparando a tua mente. Outro, você está preparando o teu corpo para você poder ter saúde para trabalhar. Né, de ficar lá X horas e aguentar, e ter a endorfina para aguentar os estresses e tal, tudo. Então, você tem que ter esses... Então, você está trabalhando. Se você vai para a academia às 10 horas da manhã, porque é o horário que deu, porque você começou às 6, para resolver o problema na China e o container que chegou e não sei o quê, que às vezes a gente tem que fazer isso. E você vai às 10, você não está furando o trabalho, você está trabalhando, porque você está trabalhando o seu corpo. Você tem os seus momentos com família, amigos, porque você também está trabalhando a sua mente. Além da parte técnica, que você também está lá estudando, que é um aprendizado contínuo. Então, a gente está sempre lendo livro, vendo podcast, vendo 1000 canais no YouTube, lendo todas as outras coisas, aprendendo realmente. Então, ter todos esses pilares como trabalho. Porque o empreendedor quer trabalhar, então ele fala, sempre encara todas essas coisas como trabalho. Então, ir treinar todos os dias faz parte do trabalho. E você não precisa treinar todos os dias, né? Assim como você
às vezes pode começar o trabalho efetivo em frente ao computador um pouco mais tarde, porque você está trabalhando em outra coisa. E muito boa essa visão, porque eu até recebi um comentário esses dias no Instagram que a pessoa falava sobre isso. A gente fala muito de empreender. Eu tenho um amigo que está empreendendo e a vida dele é só trabalho. E você fala que isso vai ser por um instante, porque é para a empresa crescer, depois você vai ficar tranquilo e nunca vira uma vida só de trabalho. E não precisa ser assim, né? A gente precisa encarar também o empreendedorismo de uma outra forma, que não é mover toda a sua vida só para aquilo, só trabalho 100% e tal. Meninas, muito obrigada. A gente mais uma agradece. vez por vocês estarem aqui. Muito bom conversar com vocês. Como eu falei, eu admiro muito vocês, a empresa que vocês criaram e estão fazendo crescer. O propósito de vocês é muito bacana. É muito bacana participar e ver essa jornada de perto, assim. Parabéns pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês estão criando. Obrigada a você por receber a gente aqui. E a gente por trazer conteúdo, né, nesse tópico, assim, trazendo inovação também, que é muito importante, assim como a gente abordou aqui, o quanto que isso é importante para o Brasil também. Então, a gente tá muito empolgada pelos próximos episódios e aprender, né, com todos os outros empreendedores. Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada. E, pessoal, essa é a primeira temporada do Gente que Empreende, então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação, participa nos comentários, deixa a sugestão também do que vocês querem ver, que isso vai ser importante para a gente guiar aí os próximos episódios. Eu conto com vocês também e até o próximo.